Olá, pessoal! O assunto da aula de hoje de História chama-se o fim do monopólio e a abertura dos portos. Este assunto está na página 119 da apostila 4. Então, vamos à leitura? 6 dias após a chegada da família real e sua corte ao Brasil, mais especificadamente na Bahia, Dom João decretou em 28 de janeiro de 1808 a abertura dos portos às nações amigas. Segundo este decreto, os comerciantes brasileiros ficavam livres para comercializar os seus produtos com quem quisessem. Por isso, a abertura dos portos decretou também o fim do período colonial, pois estabeleceu o fim do sistema de monopólio, característica principal daquele período. Então, o que foi a abertura dos portos, pessoal? Foi assim: antes da chegada do príncipe regente, Dom João, o Brasil só mantinha relações comerciais com a metrópole, que era Portugal. Então, eles compravam, quem morava aqui no Brasil comprava tudo de Portugal e também só podia vender tudo para Portugal, que revendia as matérias-primas, o que era retirado aqui do Brasil, para os demais países do Velho Mundo, né, da Europa. Com a chegada de Dom João, isso mudou, porque ele ele legalizou a abertura dos portos. Por isso que tem esse nome, abertura dos portos. Porque agora qualquer povo amigo poderia vir até os portos brasileiros, vender as suas mercadorias e também comprar as suas mercadorias. Com isso, com muita gente comprando e muita gente vendendo, as mercadorias, o quê? Elas passam a ser mais baratas, né? Então, houve o quê? Houve uma expansão comercial nesse momento, que favoreceu a colônia, favoreceu também a Inglaterra, mas irritou muitos portugueses que comercializavam direto com o Brasil, os portugueses de Portugal, lá de Lisboa. Eles ficaram bem revoltados com essa decisão de Dom João. Com a abertura dos portos, a Inglaterra passou a comprar os produtos diretamente da colônia, ou seja, a Inglaterra passou a negociar com seus próprios produtores da colônia as matérias-primas de que necessitava para a fabricação de seus produtos industrializados. Por outro lado, a abertura dos portos, a Inglaterra passou a vender os seus produtos diretamente aos colonos. Então, não tinha mais um intermediário para fazer isso. Então, sem intermediário, tanto a venda quanto a compra se torna mais acessível e mais barata, tá? Então, houve o quê? Um grande movimento, principalmente no Porto do Rio de Janeiro, que era um dos principais portos, né, da colônia. Um mês após a chegada da família real ao Brasil, toda a corte se mudou para a capital, Rio de Janeiro, que passaria por grandes transformações. A chegada da família real e de sua corte ao Rio de Janeiro foi seguida por inúmeras festividades de boas-vindas. Então, primeiramente, a família desembarcou em Salvador e, posteriormente, mudou-se para o Rio de Janeiro. E houve o quê? Transformações aí na capital do Brasil, que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil até um tempo atrás, tá? Como eu disse, para a colônia era motivo de alegria ter a família real aqui, pois isso poderia significar o processo de independência e o progresso da colônia. As decisões tomadas pelo príncipe regente com a sua nova chegada ao Brasil criaram uma nova realidade na colônia. A nova situação provocou o descontentamento dos comerciantes portugueses, que passaram a ter prejuízos com o fim do monopólio. Tratados firmados com a Inglaterra em 1810, que tornavam mercadorias vindas da Inglaterra mais barata das que vinham de Portugal, provocaram um grande descontentamento por parte dos portugueses. Diante dessa situação, Dom João passa a governar de maneira a evitar conflitos, ora atendendo os interesses dos portugueses, ora atendendo os interesses dos brasileiros. Então, Dom João ele tentou ser um conciliador aí, ficando meio que em cima do muro. Porque quando ele abriu os portos, ele favoreceu muito para a Inglaterra e muito para a colônia. Porém, prejudicou Lisboa, né? Prejudicou a antiga metrópole, a antiga sede do governo português, porque eles comercializavam direto com o Brasil, então eles passaram a ter prejuízo. E então, ora, ele tentava fazer alguma coisa para minimizar os prejuízos dos portugueses, ora, ele tentava fazer algo para minimizar os prejuízos dos colonos que estavam aqui no Brasil. Bom, o que podemos dizer também com essa chegada da família real? Dom João, ele fez grandes transformações com a sua chegada aqui e algumas delas são citadas também nesse estudo de hoje, tá? Então, olha,
ele criou algumas instituições administrativas, como a instalação de tribunais de justiça, o Banco do Brasil, a Academia Militar, a Fábrica de Pólvora, a Escola de Artilharia, o Hospital Militar e os Correios. Ele também criou a Academia Imperial de Belas Artes, a Academia de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, a Biblioteca Real, o Museu Real, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Imprensa Régia, a inauguração do Teatro Real de São João e as missões artísticas. Também na estrutura da cidade, a criação de fábricas de tecido, a pavimentação de limpeza das ruas, a pintura das fachadas, a apreensão de animais soltos, a reforma dos portos e as fortificações. Podemos dizer que o quê? Começava-se um novo período na história do Brasil, tá? Então essas mudanças alegraram sim os brasileiros que aqui estiveram. E também trouxe o que? Uma nova cara para a colônia, que aos poucos ela vai deixando de ter esse título de colônia e vai ganhando forma de nação. Porém, como vimos na aula anterior, esse processo ele não se deu logo com a chegada de Dom João. Foram anos e anos até a conquista real da independência. Mas estudaremos isso nas próximas aulas dessa apostila. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e até as próximas aulas.